O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, capítulo 21, nós ouvimos aqui, no versículo 31, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. A que coisas nosso Senhor se refere? Ele se refere, meus santos, a eventos, à primeira vista, tristes, mas uma realidade que nós precisamos ter sempre em mente, que nem sempre acontecimentos tristes anunciam tristezas. Pode parecer uma incompatibilidade, isto é, na nossa cabeça, acontecimentos tristes anunciam coisas tristes, mas para nós que temos fé, nós sabemos que acontecimentos, que realidades socialmente à primeira vista tristes, podem anunciar grandes alegrias. Isso nós sabemos por fé. E é a respeito disso que o Evangelho de hoje nos fala, porque diz aqui: quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Ora, nós pedimos a vinda do reino de Deus todos os dias. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas a vinda do reino de Deus será precedida por acontecimentos tristes. Se vocês pegarem aqui o capítulo 21 de São Lucas, vocês vão ver a que acontecimentos ele se refere, porque ele diz assim: quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas? A que acontecimentos ele está aqui se referindo? Vamos lá, peguemos o capítulo 21 de São Lucas, e iremos aqui encontrar: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes que tudo isso aconteça, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa de mim. Não são acontecimentos agradáveis. Catástrofes, guerras e perseguição que acontecerão. Versículo 17. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça.
Isto é, mesmo com tudo isso acontecendo, o que é que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça? Isto é, Deus estará no comando. As coisas não estão acontecendo ao léu. As coisas não estarão acontecendo ao acaso. As coisas estarão acontecendo dentro da divina providência, dentro da providência de Deus. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele governa todos os acontecimentos. Nenhuma folha cai da árvore sem que haja o seu consentimento. Pois bem, nós continuemos aqui com os eventos trágicos, porque estes serão dias de castigo para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres naqueles dias que estiverem grávidas ou amamentando, pois grande ira virá contra o povo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão mesóclise, das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir sobre a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Mas quando começarem a acontecer estas coisas, animai-vos. Como assim, pelo amor de Deus? Depois de tudo isso, até minha voz tremeu de anunciar tudo o que vai acontecer. E o que é que diz aqui nosso Senhor? Quando tudo isso começar a acontecer, reanimai-vos, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, quando tudo isso começar a acontecer, animai-vos, alegrai-vos, porque o reino de Deus se aproxima. O profeta Malaquias, ele fala sobre isso. Vocês podem pegar depois o capítulo 3 do profeta Malaquias. Ele fala a respeito do dia do Senhor, da chegada do Senhor. E ele diz que um livro vai ser trazido, no qual tudo está escrito. Ações dos bons e dos maus. Eles serão para mim, aí Deus fala aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Malaquias, mas os seus, aqueles que nele creem, aqueles que procuram observar a palavra do Senhor, em meio a essas dificuldades, eles serão um bem particular no dia em que eu agi. Tratá-los-ei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. Então percebe que haverá uma distinção entre a maneira de Deus tratar os seus e a maneira de Deus tratar os ímpios. Haverá uma distinção na maneira que Deus tratará aqueles que lhe foram obedientes, que procuraram obedecer a sua palavra, que levaram a sério os seus mandamentos, que mesmo que tenham caído, que tenham se arrependido e voltado para o caminho do Senhor, o Senhor tratará de uma maneira diferente daqueles que zombam do Senhor. E vereis, versículo 18, e vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Que qual é a nossa experiência aqui neste mundo? Nós vemos muitas vezes os maus que prosperam e os bons, aqueles que creem, que sofrem. E Deus diz, mas vós vereis naquele dia que há uma diferença. Vós vereis naquele dia que Deus tratará de uma maneira aqueles que o servem, e Deus tratará de uma outra maneira aqueles que não o servem.
Porque eis que vem o dia, ardente como a fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o pecado, serão como palha, serão queimados. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramo. Será um fogo tão ardente que queimará até a raiz. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol de justiça, que traz a salvação em seus raios. Então percebe aqui que haverá, que por ocasião da vinda do Senhor, haverá uma distinção. É por isso então que os cristãos, diante do anúncio de que Jesus viria, que o juízo aconteceria, é por isso que os cristãos diziam que: vinde, Senhor Jesus, vinde logo, Senhor Jesus. Por quê? Primeiro, porque eles sabiam que a figura desse mundo passa. E eles se alegravam, porque eles colocavam a sua esperança, eles punham a sua esperança naquele mundo que não passa. O problema é quando os cristãos colocam a sua esperança neste mundo. Então, quando a palavra de Deus fala que tudo vai ser queimado, que tudo passará, que a figura desse mundo é passageira, se você colocou a sua esperança nas posses, nos bens, na beleza, na saúde, no dinheiro, no poder e no prazer que este mundo pode provisoriamente conceder, o seu coração se frustra. Mas se a sua esperança está no Senhor, o seu coração se alegra. Então é o primeiro motivo, digamos, de os cristãos se alegrarem com a vinda do Senhor e os que não creem terem medo. O segundo é que aqueles que levam a sério, que procuram de verdade observar a palavra do Senhor, eles se alegram. Por quê? Porque eles esperam a salvação. Eles estão de verdade desejando a vida eterna. Mas aqueles que zombam de Deus, a sua consciência lhes pesa, porque eles sabem que eles abandonaram, zombaram e não amaram o Senhor. Como é que eles podem a Deus esperar? Como é que eles podem querer estar com o Senhor por toda a eternidade, se não quiserem estar com o Senhor aqui neste mundo? Então, essa segunda diferença. Quem procurou viver na amizade com Deus neste mundo, se alegra com a sua vinda. Quem fez pouco caso de Deus neste mundo, se aterroriza com a perspectiva de se encontrar com aquele a quem eles durante toda a vida desprezaram. Existe um hino que nós rezamos durante este tempo, um hino antigo chamado Dies Irae, que ele fala sobre essa realidade do fim do mundo, da passagem deste mundo, do juízo final, quando os mortos se levantarem, isto é, os seus corpos se levantarem para receber o juízo de Deus. E é interessante que os cristãos sempre viram isso com muita alegria. Isto é, o Senhor virá para nos salvar. O Senhor virá para restaurar todas as coisas. Diz assim: dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Isto é, dizem as sagradas escrituras e dizem até os pagãos de que este mundo passará. É interessante que só o homem moderno, louco, tem a ilusão de que esse mundo será para sempre. Até os pagãos de antigamente sabiam que a figura deste mundo passa. Que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Correrão todos ao trono
quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. As imagens são claras, né? São bem evocativas, são quase que plásticas. Nós podemos quase que tocar nessas imagens. Pois bem, morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quem é que não já ouviu uma expressão como essa, ou algo semelhante? Diante de Deus, nada está escondido. Pelo menos eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo, nada há oculto que não seja depois revelado. Isto é, não há nada escondido. Um dia, tudo aquilo que eu fiz será julgado diante de Deus, porque há um livro no qual tudo está escrito. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Diante então dessa realidade de que as nossas vidas serão julgadas, os nossos atos serão julgados. Não há como aqui, meus irmãos, mesmo os crentes, mesmo os que levam a sério a palavra de Deus, não há como não reconhecer que em mim há coisas culpáveis. Quem aqui, senão ela, a Virgem Maria, quem aqui pode dizer, em mim não há nada culpável, em mim não há mácula? Todos nós temos uns mais, outros menos, mas todos temos alguma mácula, alguma mancha, algo reprovável. Os pagãos, sim, esses viraram as costas para Deus, mas mesmo nós sabemos que existem coisas reprováveis, coisas não agradáveis a Deus. Mas qual é a atitude do cristão diante desta certeza de que um livro vai ser trazido no qual tudo está escrito e o oculto vai brilhar? A atitude do cristão é da confiança na misericórdia de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. É a confiança naquele que morreu por nós. Tanto sangue derramado não há de ser em vão. Se Ele tanto me amou, no seu amor eu posso confiar. Então eu suplico a sua misericórdia. Mas é uma súplica verdadeira. Porque eu não brinquei de perder Deus durante esta vida. É verdade que existem coisas reprováveis em mim, mas contra elas eu lutei. Então em Deus eu posso esperar. Então é este agora o contexto do hino. O hino agora começa a expressar esta profunda confiança em Deus. Eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Nem aqui, o mais santinho, na boca do Padre. A mais santinha está segura. Deixa eu dar um passo além. Nem os santos, porque no fundo, todos eles foram objeto de misericórdia. Foram agraciados. Eles cantam a bondade de Deus, porque sem Deus, eles nada poderiam fazer daquilo que eles fizeram. Então tudo foi obra da graça de Deus. Então, eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Rei tremendo em majestade, que salvais só por piedade, me salvai, fonte da graça. Isto é, Deus no fim, Deus salvará por piedade, por bondade. Por quê? Porque misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Mas, Padre, quer dizer então
que no final todos se salvarão então, já que Deus salva por piedade? Deus salva por piedade, mas aqueles que renunciaram à sua piedade, Deus não salvará contra a vontade. Porque quem não quer com Deus neste mundo estar, não vai querer por toda a eternidade com Ele viver. Então, se espera pelo menos a colaboração neste mundo com a graça de Deus. O Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. Recordai, ó bom Jesus, que por mim fostes à cruz. Neste dia me guardai. A buscar-me vos cansastes. Pela cruz me resgatastes. Tanta dor não seja vã. Senhor, que o teu sacrifício não seja vão. Que o teu sangue não seja derramado em vão por causa de mim. Salvai-me por bondade. Salvai-me por piedade. Mas percebe, meus santos, que concomitantemente a este pedido está uma pessoa que está lutando para não perder as graças de Deus. Porque não vai assim suplicar, não terá esta prece nos lábios quem zombou de Deus. Não vai suplicar piedade e misericórdia e confiança na misericórdia de Deus quem fez pouco caso de Deus durante a sua vida. Então a condição da possibilidade de suplicarmos misericórdia a Deus no juízo é que nós estejamos de verdade levando a sério a Deus nesta vida. Por isso peçamos a Deus um coração reto. Peçamos a Deus um coração que de verdade o tema perdê-lo, tenha medo de perder a salvação. Peça a Deus um coração que sinta por não amá-lo como ele deve ser amado. Que você, pelo menos à sua maneira, mas que você, como São Francisco, você chore pelo amor não ser amado. E você diga, não é justo que Deus não seja amado. Que Deus não seja amado por mim. Que na minha vida não haja uma manifestação verdadeira de um amor sincero e radical por Deus. Ele que me amou com tanta radicalidade. Ajuda-me, Senhor. Eu quero te amar. Ora, este que assim vive, no dia do juízo, isso suplicará. Mas quem assim não vive, não terá a confiança necessária para suplicar a Deus, para se colocar com toda a confiança diante de Deus no dia do juízo. Juiz justo no castigo, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia. Pela culpa se enrubesce o meu rosto. Isto é, quando aquele livro for trazido, no qual tudo está contido, e o escondido for revelado, o meu rosto vai se enrubecer, porque eu verei que eu estive muito aquém de Deus. Pela culpa se enrubesce o meu rosto. Ouvi a prece, e poupai-me, justo Deus. A Maria perdoando, Maria Madalena, a Maria perdoando, e ao ladrão na cruz salvando, vós me destes esperança. Assim como ele teve piedade da prostituta, assim como ele teve piedade do ladrão, o Senhor há de ter piedade de mim. A Maria perdoando e ao ladrão na cruz salvando, vós me destes esperança. Meu pedido não é digno. Eu tenho consciência, Senhor, que eu não mereço o que eu estou pedindo. Meu pedido não é digno, mas, Senhor, vós sois benigno. Não me queime o fogo eterno. No rebanho, dai-me abrigo. Arrancai-me do inimigo. Colocai-me à vossa destra, à vossa direita. Quando forem os malditos para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me. De um espírito contrito, escutai, Senhor, o grito, tomai conta do meu fim. Lacrimoso aquele dia, choroso aquele dia, em que em meio à cinza fria, levantar-se o homem réu. Libertai-o, Deus do céu,
Bom pastor, Jesus piedoso, dai-lhe prêmio, paz, repouso. Vós, ó Deus de majestade, vivo esplendor da Trindade, entre os eleitos nos contai. Peçamos, meus santos, então, neste finalzinho de ano litúrgico que nos faz recordar o final da nossa vida e o final do mundo, que nós levemos a Deus a sério nesta vida, para que possamos contar com a sua misericórdia, piedade e bondade no nosso encontro definitivo com o justo juiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.